Muito bom dia, seja bem-vindo ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa. Connosco estará o padre Armindo Janeiro. É pároco da paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Orem, e vamos aqui tentar perceber um conjunto de conferências, por assim dizer, são 4, que a paróquia está a organizar, tudo no âmbito daquilo que é o centenário da restauração da Diocese de Leiria, e de Leiria porque em 1918 era só Leiria, agora mais recentemente é que tem a designação de Diocese Leiria-Fátima, e portanto quando se fala de restauração estamos apenas a referenciar-nos àquilo que era então, ou seja, Diocese de Leiria. A paróquia de Orem não quis deixar de facto isto de fora, tem várias conferências preparadas, com o tema que nos leva assim mais ou menos a transportar entre a história civil e também aquilo que influenciou na vida da nossa Igreja. Bom, mas melhor do que eu, o Padre Armindo é que percebe bem disto e nos vai aqui falar sobre esta iniciativa. Padre Armindo, muito obrigada por ter vindo ao Matinais. Como é que surgiu a ideia de facto, estas 4 conferências? Bom dia, em primeiro lugar, a todos os telespectadores. A ideia é o continuar de um projeto pastoral que, digamos, anualmente se vai, digamos assim, acrescentando algo mais. Neste contexto, e procuramos aproveitar os grandes acontecimentos da Diocese, outras vezes da própria Igreja a nível mundial, e vamos um pouco ritmando as iniciativas conforme as oportunidades, dentro de uma lógica mais profunda que tem a ver com a evangelização. E, digamos, e em criar as pontes necessárias para sairmos, com este tipo de iniciativas, do nosso espaço natural, ou pelo menos o nosso espaço habitual, para aquelas que são as fronteiras, seja do pensamento, como seja das manifestações culturais, porque aí juntamos-nos todos. Que sejam mais ou menos crentes, mais ou menos praticantes, são espaços comuns. E é para esses espaços comuns que procuro, de alguma maneira, orientar esta parte da atividade paroquial. Ela segue-se dentro de uma temática geral. O Papa tem-nos proposto a questão do Evangelho como a boa notícia que continua a alegar o coração de todo o ser humano. Se chegar a cada um de uma forma que seja significativa, e temos que ir criando condições para isto. Evidentemente, com a celebração do centenário da Diocese, da restauração da Diocese, nós colocamos também a questão, então, e a fé vivida aqui, como é que foi na passagem dos séculos? Então imaginámos dois grandes momentos. Por um lado, estudar os Atos dos Apóstolos, porque é o início da marcha, da viagem do Evangelho pela história. Aí estudámos, digamos, com os Atos dos Apóstolos, as primeiras dezenas de anos, em Jerusalém, a primeira saída do Evangelho, até a contracorrente, porque foram as perseguições que obrigaram os cristãos a sair em missão. E depois, agora, para esta segunda parte, são 4 tardes e 9 conferências. Não provavelmente 4 conferências, são 9 conferências em 4 tardes. Quisemos fazer a ponte entre as diversas épocas que gerações anteriores, culturas anteriores, até civilizações anteriores por aqui, na passagem dos séculos, por aqui viveram, e como é que esta fé, digamos, ou melhor, o que é que resta e o que é que temos de vestígios, de sinais no património material e imaterial, porque temos as duas coisas, que nos falam, de alguma maneira, da vivência que aqui existiu. Começamos com os romanos, evidentemente, porque tinha de ser já a reflexão no próximo domingo. Fazemos um percurso de 1000 anos, porque não temos também muita informação. Os romanos, os visigodos e os árabes. E são 2 pessoas, que fizeram formação, 2 doutorados ali da terra. O João Bernardes, que é um arqueólogo, trabalha na Universidade do Algarve, e a Ana Saraiva, que é antropóloga, fez doutoramento em antropologia e está ligada ao Serviço de Cultura da Câmara. E ambos produziram textos, eles mais sobre a parte dos romanos, e a doutora Ana Saraiva
estudou as tradições imateriais, ou seja, as narrativas, as lendas, o próprio nome das terras. E é desse contexto que nós, neste primeiro milénio, vamos explorar neste primeiro encontro. A ideia é um pouquinho ir às raízes. O que é que, no fundo, hoje se sabe, do ponto de vista científico, desta memória? É claro que depois está aí o título, que é Entre Luzes e Sombras, ou seja, nós, de facto, do Evangelho do Senhor, Ele confiou tudo em nós e a gente nem sempre está à altura do acontecimento. Por isso é que é entre luzes e sombras. Nós damos o nosso melhor, mas o nosso melhor às vezes nem sequer é dado, digamos assim, nem sequer é isso que realizamos, embora seja essa a nossa expectativa, e por outras vezes até no fundo contrariamos o próprio Evangelho. Portanto, a gente tem que perceber que nesta análise histórica não vai aparecer só as coisas boas. Vai aparecer também em situação aquilo que de facto foram respostas incompletas ou até erradas. Esta forma, há pouco, quando o Padre Armindo dizia que porque assim podemos chegar a todos, é também, no fundo, ir ao encontro daquilo que o Papa Francisco tem trazido a público, que é, mesmo agora com a questão do sínodo dos bispos para os jovens, que é crentes e não crentes. Ele quer ouvir a Igreja, porque, no fundo, todos somos, às vezes, uns mais despertos, outros menos, para a questão. E em cada um de nós há sempre um descrente. Num crente há sempre uma parte ateia e nos ateus há sempre alguma coisa que espera. Alguém sempre à procura. E essa procura, chamemos-lhe o que quisermos, abre-nos sempre para novos horizontes, para algo maior que nós, e por isso vamos a caminho podemos não lhe dar o nome, mas do mistério que nos abraça a todos. Que para nós cristãos tem um nome, tem um rosto, tá? Que celebramos agora no Natal, mas para muitos é o continuar da procura. E nesta procura encontramos-nos todos. E desta forma, olhando para aquilo que é as nossas raízes históricas, São até podemos descobrir, não é? É o património comum a toda a comunidade. Pronto, isto, digamos, no primeiro... No primeiro fim de semana, já no domingo, não é? No domingo vem, sim. E as conferências decorrem todas ali entre as 3h30 e as 6 da tarde, sim. É isso? A ideia é um pouco... haverá um apontamento musical com um quarteto de clarinetes, da Uriarte, depois a primeira conferência, outro apontamento, outra conferência e depois um tempo de debate. Só para situar aqui os nossos telespectadores, então a primeira conferência é já no domingo, dia 14 de janeiro, começa às 3h30 da tarde, vai prolongar-se ali até por volta das 6, no Salão Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Exatamente, correto? certo. São dois os temas então a abordar, os vestígios da presença cristã no tempo dos romanos e visigodos por João Bernardes e depois então a vivência da fé cristã sob a ocupação árabe por Ana Saraiva. E desta forma chegamos ao segundo fim de semana com a segunda conferência, não é? O segundo fim de semana é a celebração precisamente do centenário da restauração da Diocese em Leiria, onde todos somos convidados a ir. O nosso bispo convidou-nos a todos a participarmos da celebração, que é às 16 horas, no dia 21. Portanto, esse está, digamos assim, totalmente orientado para Leiria, Para lá. para celebrarmos com o nosso bispo. Depois, 8 dias depois, 15 dias, portanto, depois da primeira tarde, teremos a segunda. E aí nós situamos-nos no final do período da presença árabe cá, da Reconquista, de Dom Afonso Henriques, que está ligado desde a origem aqui a Orém, e, no fundo, é a Reconquista cristã e a organização pastoral, que vai até à constituição da colegiada. Aqui estamos no limite da chamada Extremadura e esta é uma terra de passagem, por isso tem uma identidade própria. De alguma maneira liga-se a todos, mas mantém distância em relação a todos. Por isso a ideia de também estudar esta parte por si. O condado ia desde os limites da Serra da Aire, da Alvaiasa, portanto, do Rio Nabão até a Nazaré. Pois há uma parte que é integrada na Diocese de Leiria, outra não, fica ligada à de Lisboa, mas ainda há depois o Mosteiro de Alcobaça, há depois os Templários do Mar, há também a Diocese de Coimbra e o Convento de Santa Cruz de Coimbra, do Priorado de Crúzio, de Leiria. Portanto, há aqui uma data de gente que tem influência na constituição da Diocese e também da gestão deste espaço. E por isso temos digamos assim, muitas influências. De alguma maneira vamos passar por aí nesta segunda parte, que é, por um lado, a Reconquista Cristã e a organização pastoral,
de toda esta zona, e depois a criação da Diocese, e depois Orem não entrou logo no princípio, entrou 40 anos mais tarde. Não entrou em 1545, que é a data da criação da Diocese, mas 40 anos depois é que Leiria, por pressão do Bispo de Leiria, com o acordo do rei, é que foi possível, de alguma maneira, desbloquear, digamos assim, enfrentar um pouquinho os interesses, quer de Alcobaça, quer do Bispo de Coimbra, quer do Bispo de Lisboa e quer ali de baixo também do Ou seja, convento. todos queriam Orem. Um bocadinho. Ou pelo menos não estavam disponíveis para deixar partir. E durante esses 40 anos, Orem Não, foi manteve. terra de ninguém? Não, manteve os anteriores administradores, cada um com as suas coisas. Portanto, manteve o que vinha anteriormente. Só depois de 40 anos é que ela, de facto, é integrada na Diocese de Leiria. É curioso, Padre Armindo, que, de facto, Orem sempre se sentiu muito ligado à Leiria, e pelo historial e por aquilo que estamos agora a ver, e pelo que podemos ainda conhecer mais, poderia sentir-se mais ligado a Lisboa, por exemplo. Mas não, sempre houve uma estreita relação. O que é que terá mantido essa afinidade? Nós estamos no limite. O país, de alguma maneira, culturalmente muda. Depois desta serra, muda. Nós pertencemos ao Ribatejo, não somos ribatejanos. Mas a própria identidade de estarmos numa zona geográfica distinta, de serra, ou de planalto, mais assim, também é diferente de uma zona mais litoral como Leiria. Mas é mais distante do que... Mas Santarém é mais distante. E se nós descemos daqui para Tomar, percebemos também as diferenças, até na forma das pessoas estarem. Portanto, eu, mais do que estar a dizer o que é que nos aproxima de um lado ou do outro, a minha ideia é que esta zona acaba por teve na história uma relação com todos. Mas o Conde de Orem percebeu essa identidade e então lança a questão da colegiada, precisamente para, no fundo, criar aqui nesta zona de transição uma identidade própria. Que conseguiu ir mantendo ao longo Durante dos séculos. tempos. E depois a seguir, de facto, há a integração em Leiria porque estamos mais próximos. Uma coisa é 25 km para Leiria do que propriamente os 70 ou 80 para baixo, ou 100 e tal se for para Lisboa. Em termos desta segunda conferência, ela está então marcada para 28 de janeiro, não é? O Dr. Saúl Gomes, que é um estudioso da nossa diocese, de quem muito deve a nossa cultura, não só eclesiástica, mas civil, a todos os níveis, é o homem que tem ido buscar documentação à história e publicá-la com um ritmo, a todos os títulos louvável. E, além disso, também a criação da Diocese de Leiria e a posterior integração de Orem pelo Padre Luciano Cristino. É, digamos, o nosso especialista Também na é história, especialista nesta matéria. e ele conhece muito bem toda esta realidade. Chegamos depois a fevereiro e aí temos a terceira conferência. Aí essa terceira tarde são mais duas conferências, aí são os tempos mais duros que se viveram pelo menos a primeira, que estamos a falar do terremoto que deu cabo de Orem. A cidade, digamos, a vila, desce, digamos, literalmente para o sopé do monte, para a atual Vila Nova de Orem, porque ficou toda destruída. De tal maneira que o vice-pároco, na altura, o vice-prior o Padre Flores, dizia que de Orem o que resta é a santidade de Santa Teresa de Orem. Que é Santa Teresa, que depois nunca chegou propriamente a ser... o processo de canonização não foi completado, mas que, pronto, foi sempre celebrada nesta dimensão da santidade ao longo dos séculos. E de tal maneira que a cidade acaba por, ou melhor, a Vila Nova acaba por constituir-se no sopé do monte, porque de facto ficou tudo destruído em cima. Além disso, passam depois os franceses, as revoluções francesas, que também destroem toda esta zona de destruição. Depois disso vem a extinção das ordens religiosas, havia conventos também, a ruína, digamos assim, em 1834. E temos depois a extinção da Diocese. Portanto, aqueles 2 séculos... É tudo ali. E queremos olhar para o lado positivo destas grandes mudanças, porque não vale a pena contar só a história. O que é que isto, no fundo, suscitou de respostas novas perante os dramas que, de facto, as pessoas viveram? Como é que, pastoralmente, como é que as comunidades se organizaram? No fundo, como é que a Igreja conseguiu responder a esta questão? E quando estamos a perguntar à história, estamos a pensar em nós hoje. Como é que nós hoje respondemos aos grandes desafios? Porque um dos temas de uma das conferências é grandes desafios do século XVIII ao século XIX, por António Batista. Será que são muito diferentes dos dois, Padre Armindo? Se calhar não.
serão diferentes nos meios, na forma, pronto, que os Mas meios nas necessidades, se calhar. das pessoas, do cuidado pelas pessoas, esse cuidado traduz-se hoje de uma maneira diferente, mas as pessoas é que são o rosto, que é o caminho da Igreja e, portanto, a resposta às pessoas é a prioridade das prioridades da Igreja, não há outra. Bem, também qualquer outra instituição queira cumprir bem a sua missão, são as pessoas. A tarde de 28 de janeiro e 4 de fevereiro já será na cripta da Colegiada de Nossa Senhora das Misericórdias, Pois é é isso? a sala por excelência, não só do Conselho, mas até da região, desta região daqui, desta zona, não temos os espaços muito mais antigos. Teremos que descer a Tomar, teremos que ir a Leiria, para encontrar espaços com essa, digamos assim, com esse valor histórico. E, portanto, vai depender também do número de adesão, do número de pessoas. Se houver um número maior, teremos que Adaptar. subir ao andar de cima e ter outro espaço. Se não, faremos aí, que é a sala nobre de toda esta região. Depois, a última tarde está prevista para 11 de fevereiro, não é? Mais 2 conferências. É só mais um pormenor em relação a essa, que é essa do dia 3. Temos uma outra conferência do Padre João Trindade sobre a vivência cristã. Há um fenómeno interessante nesta região, depois da desorganização pastoral que se deu no século XIX e todas estas mudanças, o século XX deu mostras de uma, digamos, de uma vivacidade e de uma riqueza, digamos, do ponto de vista da vivência das comunidades cristãs e de vocações, que é um pouco de espantar, um bocadinho, é fora do comum. Portanto, nós vamos, de alguma maneira, estudar porque é que, de facto, aparece esta vivência tão forte nesta zona da Diocese e do Conselho. E ele tinha já estudado a terra dele, que ele é de Alboritel, e pedimos para ele olhar um bocadinho para o Conselho todo e tentar perceber, neste caso, as razões que levaram a esse florescimento vocacional, que no fundo faz pressupor que havia vida cristã séria. De outra maneira não é possível. Portanto, qualquer uma das conferências, Padre Armindo, no fundo, o que foi pedido aos oradores é que personalizassem, por assim dizer, os estudos que já poderiam ter sobre a matéria, mas que agora os personalizassem, focalizando a situação aqui desta região de Orem. Portanto, será sempre dados novos que provavelmente as pessoas podem pensar, já ouvi falar sobre aquilo, mas aqui vai ter novidades, não é? Porque elas vão estar... É um pouquinho isso, é um pouco essa a pergunta e, de alguma maneira, é o nosso contributo para a celebração do centenário da Diocese, estudando um pouquinho esta zona que tem características específicas, mas é incluída é uma parte, é uma vigararia das 9 que a Diocese tem. Mas este é o nosso contributo por razões históricas e, de alguma maneira, enriquecemos também o programa da Diocese. Muito bem, por entre luzes e sombras, chegámos ao dia 11 de fevereiro, não é? É a última tarde, será no edifício da Câmara Municipal de Orem. Por uma razão especial. Porquê? Do antigo edifício, não é o atual. Exato, antigo edifício. Porque ali estiveram presos os pastorinhos. É no auditório onde eles estiveram, mais metro, menos metro, onde eles estiveram presos. Daí o tema. Estudamos o início do século XX e as grandes mudanças que aconteceram com o professor Sampaio Barbosa. Depois vamos precisamente ir falando o acontecimento de Fátima e Orem, ou seja, a relação entre os pastorinhos e o administrador. Com duas perspectivas, dos pastorinhos do Padre Luciano Guerra e do administrador, o Dr. Poças dos Santos. E vamos, Poças das Neves, aliás. Sim. E vamos, no fundo, aclarar um bocadinho, porque a história não nos diz muito. Ainda não é tudo muito claro, não é? Não há muita documentação sobre isso. E vamos ver o que é que se sabe mais. O que é que se pode descobrir e desvendar mais ali sobre aquele momento que acaba por ser também um momento de viragem na história de Fátima e dos pastorinhos? Pois, é um bocadinho isso. Em termos deste âmbito da restauração da Diocese, a Vigararia de Orem também já teve a oportunidade de fazer a sua peregrinação até à Sé de Leiria. É de facto importante. Isto foi um pedido do Bispo que está a ser concretizado pelas várias vigararias e foi importante, Padre Armindo, esta ida à Sé. É importante porque, é verdade, não é as paredes que contam. Os edifícios marcam uma relação. E é de tal maneira importante ser o Bispo a recebermos naquela que é a sua igreja. Porque a Catedral foi construída para tal, mas deixou de o ser no dia em que a Diocese foi extinta. Passou a uma igreja paroquial.
E volta a ser catedral, porque é a sede onde está a cátedra do bispo, onde está, digamos assim, o lugar onde ele ensina, onde ele preside à liturgia, aos sacramentos, à vida da comunidade, à reunião do povo de Deus. E depois voltou a ser catedral quando a diocese foi novamente restaurada. Portanto, é um edifício que só funciona se tiver o seu, digamos assim, digamos, se tiver lá a figura principal, que é o ministério episcopal do bispo. Então, ser o próprio bispo a receber-nos na sua casa, mais de qualquer outra, porque ele está, não é o Palácio Episcopal que é a sua casa por extenso, é o lugar da sua residência, podia ser lá ou do outro lado, mas a catedral não, a catedral é o lugar dele. É o lugar onde ele acolhe os seus irmãos para os confirmar na fé e fazer caminho com eles. E foi ele que nos recebeu. E foi um momento de alegria. E ele teve uma belíssima, digamos assim, e uma saudação. A celebração correu todo. Depois houve uma explicação do significado da sé, da catedral, onde ele esteve connosco também. E depois celebrámos a Eucaristia, fez-se o envio final. Foi um momento em que, de alguma maneira, vivemos a nossa identidade eclesial. Cada um de nós, digamos, a trabalhar numa zona da diocese, podemos dizer, no meio do povo de Deus, nas diversas estruturas paroquiais, mas se queremos, digamos, ter um momento de visibilidade, é precisamente aqui. E é por vigararia para que, no fundo, ele possa chegar mais perto da comunidade. No dia 21 não é possível. A diocese tem, os habitantes são perto de 300 mil, mas mesmo que for por representantes, não, ali foram aqueles que quiseram ir das diversas paróquias. E ainda éramos um grupo significativo. E cria-se uma proximidade maior com o próprio bispo. Claramente. E esse é que é um significado maior. Muito bem, Padre Armindo, muito obrigada por ter vindo. Já sabe que a partir do dia 14 de janeiro, e portanto 14 de janeiro, depois 28, 4 de fevereiro e 11 de fevereiro, há tardes de conferências em Orém. Por cada tarde há sempre 2 temas a serem abordados, portanto o que não falta mesmo é a oportunidade para conhecer melhor toda esta história da paróquia. É assim que chegamos ao final desta nossa conversa no Matinais. Desejo-lhe a continuação de um excelente dia. Obrigado e bom dia a todos. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.